Olá, todo mundo, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Hoje o nosso assunto é a campanha Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E os casos de suicídio aumentaram muito durante a pandemia. E para falar sobre o assunto, eu escolhi para vocês uma das maiores especialistas no Brasil e no mundo, que é a Karina Futumitsu. Vamos ver se a Karina já está aqui com a gente para vir falar com a gente. Karina já está entrando. Muito prazer, Karina. Muito obrigada pela presença. Muito bom Prazer ter é todo você. meu, Mariana. Muito bom ter Coisa você boa. aqui hoje. Muito bem-vinda para falar sobre esse assunto. Você que é psicóloga, suicidologista, gestalterapeuta, tem doutorado, pós-doutorado na USP, é mestre em psicologia clínica pela Michigan School e também autora de diversos livros e artigos sobre prevenção de processos autodestrutivos, luto por suicídio, acolhimento da vida e gestalterapia. Obrigada pela presença de vocês todos também que estão aqui com a gente hoje. Karina, muito bem-vinda. Eu vou fazer um brinde hoje. A sua presença, a presença de todos que estão assistindo a gente e a possibilidade dessa nossa conversa salvar vidas, ajudar a quem precisa, a quem está nos assistindo agora e ajudar quem sabe que está precisando de ajuda. Então, um brinde à vida antes da gente começar esse programa. Um brinde. Um brinde, Campai. Tirso. Karina, mais de 800 mil pessoas se suicidam por ano. Esse número é mais ou menos um número aproximado do que a gente tem de mortos pelo coronavírus no mundo. Olha, tem alguma coisa errada, né? Porque assim, é muita gente. Quais os sinais, os principais sinais que indicam que uma pessoa está pensando em cometer suicídio? A primeira coisa que a gente precisa entender, Mariana, é que o suicídio é multifatorial, ou seja, existem várias causas, vários fatores que a gente chama de precipitantes e predisponentes. Dentre os sinais, os principais sinais de alerta, a gente precisa considerar, primeiro, uma tentativa prévia de suicídio, mais acrescida com um transtorno mental, potencializa muito, né, novas tentativas se não houver um trabalho de ressignificação. Um outro sinal é mudança abrupta de comportamento, isolamento, né? Distanciamento, inclusive, quando eu falo mudança abrupta de comportamento, a gente tem que considerar que aquele que era expansivo, que tinha e se envolvia com vários grupos, né, começa a se isolar. Para os adolescentes, a gente pode perceber que eles começam a comentar sobre mortes por suicídio. Para as crianças, a gente vê que eles começam a desenhar, né, trazer desenhos sobre morte. Isso quer dizer assim, cada caso precisa ser considerado como um caso único, né, porque não dá para a gente colocar todos os sinais e todas as pessoas apresentando os mesmos sinais. Mas a gente tem uma orientação, por exemplo, se alguém começa a procurar várias religiões e que não acreditava em Deus. Alguém que começa a se desfazer de objetos importantes. Alguém que começa a fechar pendências, que, né, embora seja um ato de organização na nossa Uhum, vida, né, uhum. em alguns momentos a gente começa a ter um certo estranhamento. Então, tudo aquilo que apresentar mudança abrupta de comportamento, né, talvez seja um momento de você se aproximar e conversar com essa pessoa. O suicídio, ele necessariamente está ligado a transtornos mentais, a doenças mentais, ou qualquer pessoa que não tenha nenhum tipo de distúrbio mental, ela pode pensar em cometer suicídio. Então, não necessariamente uma pessoa que tenha transtorno mental, né, vai se matar, na verdade, né? O que a gente precisa pensar realmente, eu sempre enfatizo, que a gente tem que conceber, né, o suicídio como uma morte multifatorial. Isso quer dizer, um dos aspectos é o transtorno mental.
E aí a gente precisa tomar um certo cuidado de não apresentar uma explicação reducionista, falando que essa pessoa se matou porque ele era deprimido, ou porque ele tinha transtorno mental, né? Ou tinha transtorno bipolar, ele tinha esquizofrenia. Então você percebe que são vários acometimentos mentais que têm sim em relação com o suicídio. Mas eu trago um termo que eu cunhei como processo de morrência. E esse processo de morrência é um definhar existencial que revela um sofrimento intenso psíquico, né? Então, um sofrimento intenso existencial. A isso eu acredito que a gente pode atribuir, né, uma definição, se é que é necessário, né, mas uma definição que a gente precisa compreender que esse sofrimento ele é ocasionado e provocado por várias situações aí, que a gente se fragmenta ao longo do nosso desenvolvimento. E como é que a gente identifica esses sinais nas pessoas que estão próximas a gente? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a pessoa que está morando com alguém, que é da família, como é que você identifica quais os sinais mais comuns que a pessoa está realmente precisando de ajuda? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, então, é essa mudança abrupta de comportamento, né, Mariana? E aí, assim, por exemplo, se a gente vê uma certa irritabilidade, uma oscilação de humor, ou às vezes as pessoas começam a falar, então são sinais verbais diretos. Por exemplo, eu gostaria de sumir, eu não aguento mais, ou indiretos, né, que são pessoas que começam a falar assim, em breve vocês não vão se preocupar mais comigo. Né? E a gente também precisa entender que uma pessoa que tentou o suicídio, né, e que normalmente falava de suicídio, é um termo que eu criei também, que se chama a falsa calmaria. Isso explica muitas vezes algumas pessoas que eu trabalho com enlutados por suicídio, falaram, nossa, ele parecia que estava tão bem. E aí eu falo, não, necessariamente ele talvez não estivesse bem, mas ele não repetiu que queria se matar, justamente porque ele não queria ser impedido no ato dele, né? No ato que é de se matar. Então, isso quer dizer, existe um sofrimento intenso, existencial, que a gente precisa escarafunchar, sabe? Então, por isso que, assim, se você vê qualquer situação de irritabilidade, baixo rendimento escolar, hoje as escolas, mesmo que né, de forma remota, elas estão atribuindo notas. Então, a gente precisa ver um certo desânimo, desesperança, desamparo, né? Quando alguém fala, nossa, eu não tenho esperança, tá tudo muito ruim, eu queria ter um botãozinho para sumir. Aí a gente fala, o que você quer dizer com isso? Né? Agora você fala sempre a frase, se tem vida, tem jeito. Mas como é que a gente pode impedir, né? Quando a gente detecta todos esses sinais que você mencionou agora, como é que a gente pode impedir que uma pessoa cometa suicídio? A gente não consegue Então, estar 24 horas por dia com ela. E não consegue mesmo. Eu acho que a tua pergunta é ótima, até porque para a gente fazer uma diferenciação, que é o que eu sempre trago. Trabalhar com prevenção não significa previsão, tampouco evitação. E aí a gente não consegue, infelizmente, gostaria eu de falar que eu teria onipotência para falar que eu poderia impedir, né, as pessoas de se matarem. Eu, como estudiosa, o que eu mais gostaria de ter, né, é essa onipotência toda para falar, eu impeço você, né, de se matar. Mas eu gosto muito da ideia, Mariana, que hoje em dia não mudou o termo daquele salva-vidas na praia? Mudou para guarda-vidas. E eu gosto muito de utilizar esta mudança também, porque eu falo, eu prefiro, em vez de falarem que eu salvo vidas, eu prefiro me tornar guardiã da vida. Então, eu fiquei bastante emocionada quando você brinda e faz um brinde para a vida. E você falou, olha, eu vou brindar, e eu falei para você, né, nos bastidores, que eu sou Sim. alcoólatra, eu adoro água, né, eu não bebo em virtude do meu adoecimento. Então, assim, eu brindei com você nessa questão da vida, porque nós nos tornamos, e eu, na minha prática como suicidologista, eu me tornei uma guardiã da vida. Porque eu realmente Que acredito lindo que se isso. a pessoa ainda está viva, ela tem condições de exercitar aquilo que ela se subestima, né? Então, por isso que, assim, esse mantra apareceu quando eu adoeci de uma inflamação cerebral. E a partir disso eu falava, bom, se eu tô viva, é porque tem jeito. E aqui estou eu para contar a história e para brindar com você.
né, para a vida. Me diz uma coisa, foi essa inflamação cerebral que te fez entrar de cabeça e se especializar em suicidologia? Não, infelizmente não foi, né? Eu tenho 49 anos, mas eu comecei a minha história com a minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade. Aliás, hoje, Mariana, eu fiquei, assim, extremamente emocionada, porque eu vim aqui para o consultório às 7 horas da manhã, e eu trabalho aqui em São Paulo, né? E Uhum. aqui, no caminho, tem um monte de barracas de flores, que aí, então, olha, se vocês Que virem, lindo, né? né? Eu comprei as flores que ela sempre gostava. Na verdade, a minha mãe gostava muito de Angélica. E eu Aham. comprei Angélica. E aí a roxinha se chama Sempre Viva. Ah, que E lindo. aí teve um copo de leite que eu perguntei, eu adorei na hora, né? E o florista falou assim, se chama Calas. Bom, eu crio essa pergunta no meu Aham. doutorado, falando, por que se calar se o falar é tão importante? Por quê, Mariana? Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe tentava o suicídio e eu e minha irmã a levávamos para o hospital. E lá a gente ouvia barbáries, né? A gente foi muito desatendida no acolhimento, principalmente se eu entendo que o suicídio revela um sofrimento existencial intenso. A minha mãe, absolutamente, e nem a gente, criança, gostaríamos de ter ouvido o que nós ouvimos. Né? Então, aí eu lembro de Imagina. uma frase do Rubem Alves que fala: existem ouvidos que são virginais e palavras que são verdadeiros estupros. E o estupro que nós ouvimos era: Dona Yoko, a senhora fica aqui perdendo tempo, tentando se matar e fazendo com que a gente perca tempo, até chegar ao ponto de nós ouvirmos que foi o marco que eu posso considerar que eu falei, eu vou trabalhar com esse negócio. Eu não sabia que eu ia ser psicóloga, que eu ia me Aham. tornar suicidologista. Mas, Mariana, o que eu fiz foi, quando eu ouvi, né, Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito melhor para Meu fazer com que a Deus. gente não perca tempo com a senhora, né? Aquilo me provocou uma ferida que felizmente está cicatrizada quando eu não me calo mais, quando eu trabalho exatamente em prol dessa prevenção do suicídio, que não significa previsão nem evitação, mas significa sempre me colocar como guardiã da vida. Parabéns, nossa, que história emocionante. Muito bonita, Karina. Parabéns. E o seu trabalho é extremamente relevante, né, no Brasil e no mundo, a quantidade de artigos de repercussão que você tem. E encaminhando nesse assunto, assim, 9 a cada 10 suicídios podem ser evitados. É um número absurdo, é praticamente 90%. Agora, de que forma? Como é que essa prevenção, através de uma prática diária, pode ser feita se a gente não tem campanhas permanentes sobre o assunto? Se ele ainda é tratado como um tabu? Olha, Mariana, é bem bacana que você pensou esta frase, porque desde a primeira vez que eu ouvi, foi uma tradução errônea, né, do manual da Organização Mundial da Saúde. Porque eu sempre falei assim, então eu pertenço aos 10%. O que foi errado nessa tradução e nessa afirmação, que 9 para 10 poderiam ser Aham, evitados? Primeiro que aham. traz muita culpa. Aliás, assim, campanhas de Setembro Amarelo para os enlutados traz muita culpa, né? Você ouvir, né? Quem foi Eu impactado sabe imagino. do que eu estou falando, porque fala assim, puxa, se eu soubesse, se pudesse prevenir, eu teria feito, né? Então, assim, em nome disso, eu comecei a fazer um trabalho psicoeducativo para explicar que a tradução errada que aconteceu foi que 90%, porque o manual da Aham. Organização Mundial da Saúde foi escrito por médicos. E para todo marceneiro, tudo vira prego e martelo, concorda? Então, a perspectiva, né, de um médico, né, que trabalha com transtorno mental é que sim, né, os suicídios estão atrelados aos transtornos mentais. Os transtornos mentais são tratáveis, porque são doenças. Sim. Isso quer dizer que se a gente pensa que, inclusive, uma das modalidades de prevenção é a gente enfatizar e ampliar os serviços de saúde, que infelizmente aqui no Brasil não acontece tão facilmente, porque a gente sabe que às vezes a gente pode falar que é até uma calamidade os serviços de saúde aqui no Brasil, infelizmente. Mas isso é um parênteses que eu faço, por quê?
quando as pessoas trazem esta afirmação, primeiro que provoca muita culpa, segundo, é porque está trazendo uma visão reducionista. E então sempre eu falei assim, então eu trabalho com os 10%, sabe? Porque assim, eu já tenho essa concepção que eu não vou evitar nenhuma morte, mas que eu posso zelar pela vida do outro, né, se ele me permitir. Porque aí eu também sei dos meus limites, eu sei que realmente, se ele se permitir se ajudar, e essa é uma das maiores intervenções que eu falo, Sim. você precisa me ajudar a te ajudar. Eu não faço meu trabalho sozinho. Então, assim, com o suicídio, a gente não pode trabalhar sozinho, achando que a gente vai dar conta, porque isso seria onipotência, concorda? Claro. Então, eu sempre trabalho com a ideia de conscientização pública, né, e montando redes de apoio, redes de proteção. Agora, esse ano especificamente, com a pandemia, o número de suicídios aumentou muito. Será que a campanha, por exemplo, a gente tem o Setembro Amarelo, que é 1 mês por ano. Será que essa campanha ela não poderia ter sido antecipada, já que a Organização Mundial de Saúde ela já não percebeu que houve um aumento de suicídios? Né? Você acredita que faltam também políticas públicas, iniciativas sociais para conter o suicídio? Eu adoro essa ideia e convido para que o pessoal lá de cima possa trabalhar em prol das políticas públicas. Eu sou uma pessoa eu sou militante da prevenção, mas no sentido de criar espaços de acolhimento. Sabe, Mariana, eu acho que assim, eu concordo com você, não poderia ser só setembro, mas eu acho que durante esses 3 anos, principalmente, houve uma mudança, né? Aumentou, né, a conscientização brasileira, né? Como eu estudei nos Estados Unidos, então fiz meu mestrado lá. Lá tem, inclusive, um sonho de consumo, que é o hotline, né? Se de repente tem alguém em vulnerabilidade que pode, né, tá pensando em se matar, eles têm, né, serviços não somente de acolhimento e de escuta, mas serviços de encaminhamento. Isso é Principalmente maravilhoso. encaminhamento. Seria ótimo, mas assim, acho que a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? E aí eu tenho um artigo, Mariana, que eu escrevi, que eu falo assim que a prática, né, da prevenção do suicídio tem que ser uma prática diária. Deveria ser de janeiro a janeiro. Por quê? Porque o principal, principalmente quando a gente pensa que uma das formas de prevenir é acolher, o acolhimento ao sofrimento existencial tem que ser diário. Não pode ser só em Claro, setembro, mas a gente está claro. considerando, está caminhando. Vamos lá, tem A gente esperança. tem 1 mês por ano, pelo menos, né? E que esse mês se estenda, né? Que ele se espalhe, que ele repercuta, né? Bom, Karina, eu queria agradecer agora nesse momento. A gente está com 1.067 pessoas assistindo a gente. Queria agradecer essa audiência, que é uma audiência recorde do programa. É um assunto extremamente importante, extremamente relevante, e que isso perpetue, que viralize, que as pessoas espalhem uma informação que salva vidas. E agora que você falou também desse caso, né, desse estudo que você fez nos Estados Unidos, em Michigan, a gente tem no Brasil o 188, né, que é um número importante, que quando você está numa situação de desespero, você pode ligar e você pode conversar e você vai ser bem recebido, vai ser acolhido, são profissionais especializados. E isso é uma grande verdade, dos principais recursos, aliás, o único recurso que a gente tem hoje em dia é o CVV 188 ou www.cvv.org.br. Acho que é fundamental a gente estar enaltecendo o trabalho do CVV, que há anos faz um trabalho de escuta. E uma curiosidade que eu aprendi com um amigo meu, que é do CVV, o húngaro, que nós participamos de um documentário Ouvidos Calados. E o CVV, ele traz, a gente gravou um Momento Cast, da Paula Calbianco, e ele traz, assim, o preconceito, que todo mundo acha que o CVV é só para pessoas que querem se matar. Não, o CVV é um lugar que você, de repente, pode ligar na madrugada, você pode acessar, porque você pode desabafar. E uma das crenças que eu tenho, Mariana, que é assim, se a gente não explode, a gente implode. Se não explode em adoecimento, porque a gente adoece também, né, a gente implode em suicídio.
Isso quer dizer que a gente precisa cada vez mais, por isso que prevenção tem que ser prática diária, a gente precisa desenvolver momentos de escoamento, sabe? Momentos que, sim, a gente fica num processo de estresse, e principalmente agora na pandemia, né, a gente vê que a gente está vivendo uma crise que a gente não tem, né, um tempo para finalizar. Isso quer dizer, toda crise, ela mexe com a gente e traz muitas incertezas. E aí o prefixo in significa negação. Quer dizer, negação das certezas. Agora, quem tem certeza na vida? Ninguém. Infelizmente, e todas as vezes que a gente não tem certeza, a gente sente como forma de equilíbrio, né? Quando a gente não consegue controlar situações, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir culpa e vai sentir vergonha. Isso quer dizer, Mariana, que assim, é tudo que a gente está vivendo nessa crise. Então, aí dá para fazer, né, uma compreensão dos suicídios e dos adoecimentos mentais que aumentaram durante a pandemia. Né? Porque acionou nosso medo, acionou nossa culpa e acionou muitas vezes a vergonha, né? Que a gente não queria se mostrar tão vulnerável assim, mas a gente é. E tantos sentimentos aflorados, né? O medo, o desemprego, o medo da morte, a solidão, enfim, uma série de sentimentos que fez com que aumentasse o número de casos nesse período. Eu queria avisar as pessoas também que quem tiver perguntas, coloca nesse pontinho de interrogação que está embaixo da tela, que aí a gente consegue fazer com que a Karina responda no final da entrevista. Porque senão as perguntas vão subindo e a gente vai perdendo. Bom, e o bonitinho é que o pessoal mesmo da live já vai respondendo. Eles perguntaram qual que é o documentário que eu falei, Ouvidos Calados, alguém já respondeu. Então, a gente, é isso que é legal, sabe, na vida. Isso. Porque a gente precisa considerar que a gente pode ajudar um ao outro. Que a gente não está sozinho. Exatamente. Há um exemplo aí. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Karina, os jovens, a principal causa de suicídio entre jovens é entre 15 e 29 anos, né? Dentro dessa faixa etária. O que faz essas pessoas tão jovens quererem cometer suicídio? A gente tem dois grupos, né, de fases de desenvolvimento que são grandes vulnerabilidades, tanto os jovens quanto os idosos. Vamos pensar nos jovens, porque assim, a gente também tem que considerar que são vários tipos de suicídio, né? De acordo com a singularidade, de acordo com as fases. Então, se houver um plano de políticas públicas, isso precisaria ser direcionado, né, para as faixas etárias, né? Na verdade, para as fases de desenvolvimento. Por exemplo, um jovem, ele vai sofrer, às vezes, por bullying, cyberbullying. Ele vai trazer a questão da vergonha muito mais forte, ele vai trazer a questão da impulsividade muito mais potencializada, até porque é a mesma fase, né, que assim, esse critério, na verdade, é uma característica do comportamento suicida, é a impulsividade. Agora, impulsividade não quer dizer que todas as pessoas que se matam são impulsivas ou que se mataram. Você entende? A gente nunca pode generalizar nessa compreensão, mas, né, para um adolescente, a gente sabe que existe um grau de impulsividade muito maior do que um idoso. Agora, vamos pensar no idoso. O idoso, ele vive lutos diversos, principalmente dos amigos, lutos também dele, porque ele vai perdendo e vai tendo uma restrição, né, de tudo na vida dele. Né? Ele se aposenta e, infelizmente, também a gente não tem um plano de aposentadoria, né, que permita que o nosso idoso se sinta, né, validado na aposentadoria, né, inserido e na sociedade. A sociedade não insere o idoso, né? Ele é excluído. Isso é um grande problema, né? Tanto é que na pós-graduação em suicidologia que eu coordeno, lá da USCS, a gente colocou como 2 grupos de vulnerabilidade, adolescência e suicídio e velhice. Tá? Então, a gente tem realmente uma matéria que se dedica para esses estudos, porque são 2 fases de crise. A gente não fala que adolescência é uma crise de identidade, ou se é. E o que quer dizer crise?
crise significa um momento decisivo, né? Um momento em que a gente se dá conta, né, da dificuldade que a gente tem para lidar com as situações difíceis. Agora, o que te fez abraçar essa profissão? Você falou muito, você contou aquela história linda, maravilhosa, mas gestalterapia, especialmente, o que te fez seguir essa linha dentro da terapia? Bom, primeiro, a primeira coisa é que assim, eu persegui, né, o sonho de ser, eu era tão perdida, né, na fase de vestibular, e eu fico pensando que adolescente que sabe o que quer fazer na vida, né? E eu prestei publicidade e psicologia. E aí eu prestei psicologia porque eu vi um amigo do meu Tem uma cursinho ligação. falando, nossa, oi? Tem uma ligação Não também. entendi. Não, hoje eu faço publicidade da vida humana, né, da existência humana. Né? Então, hoje eu me entendo, né? Porque eram duas partes aí que eu tinha para trabalhar. Mas, na psicologia, um amigo meu com um manual, né, falando assim, olha, essa profissão cuida das almas. E eu me sentia tão vulnerável, eu me sentia tão perdida, porque meus pais separados, na minha mãe tentando se matar. Então, assim, falei assim, gente, eu acho que é a minha alma que precisa de cuidado. E aí eu enveredei todo o meu trabalho para conseguir ser professora, esse era o meu sonho, eu queria ser professora, psicoterapeuta e supervisora de casos clínicos. Por quê? Porque eu comecei a traçar uma meta, que eu não tinha tanta clareza, mas hoje eu tenho, que eu queria ser professora universitária para levar para as lides acadêmicas essa proposta da gente falar sobre prevenção do suicídio, morte com dignidade. Então, assim, são esses assuntos que são considerados tabus. E aí, então, eu fui até o meu pós-doutorado exatamente para conseguir ter um título, que aí, para mim, não, né, quem me conhece sabe que eu prefiro trabalhar na simplicidade e no miudinho. Eu não gosto muito de estrelismo, embora, né, eu participe de bastante entrevistas, porque eu quero fazer esse trabalho de conscientização e de necessidade que a gente tem para falar sobre esse assunto. Por isso, Mariana, eu te agradeço demais. Imagina, quando eu recebi eu que te agradeço. o convite, eu falei, eu vou ter que encontrar. Gente, que orgulho ter você aqui. É um privilégio poder trazer você aqui para falar para as pessoas. É um privilégio. Eu que te agradeço totalmente a sua presença, o seu tempo precioso. Aliás, eu acho que é isso que é mais generoso de um ser humano, quando a gente, eu não estou falando da minha generosidade, mas quando a gente se dedica, né, um tempo da gente, é sinal que a gente acredita nessa premissa de que se tem vida, tem jeito. A nossa temporada aqui na Terra, né, a nossa existência, a gente não sabe até quando. Então, por isso que a gente tem que viver e enaltecer com plenitude toda realmente a nossa vida e as nossas existências. Eu sou muito, assim, otimista, até como negação, né, da atitude da minha mãe, que queria muitas vezes se matar. Eu me tornei amante da vida, Mariana. E aí eu coloquei isso em prova quando eu tive a inflamação cerebral que você falou, que foi aí que eu abracei. O que me fez abraçar, primeiro, a minha dedicação de que eu poderia estar falando, né, para as pessoas que existe um outro tipo de abordagem em vez de julgar. Esse era o meu conceito. E a Gestalt terapia apareceu pelo caráter humanista e existencialista. Eu sempre gostei, desde pequena, de filosofia. E a gente sabe que filosofia é amor pela sabedoria. Então, eu fui me direcionando para uma abordagem que pudesse trazer estas vertentes, tanto humanistas quanto existencialistas. E aí, assim, adorei ser Gestalt terapeuta, porque Gestalt terapeuta, e aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha para essa abordagem, primeiro, trabalha com aqui e agora, né? E que se de repente você tem algum trauma que aconteceu na tua infância e você está sofrendo, é sinal que aqui e agora a gente tem que trabalhar. Não com aquilo que aconteceu, mas com a ressignificação do teu sofrimento, de você poder se acolher e você ser generoso com você. Porque olha só, Mariana, uma das coisas que eu mais vejo dificuldades em mim e nas pessoas que eu tenho o privilégio de atender é a dificuldade da gente conquistar o bem-estar. E eu me dei conta, quando eu tive a inflamação cerebral, né, que eu imaginei que eu ia morrer, né, eu começo a falar, gente, agora eu preciso parar de aceitar o lixo, né?
E aí eu fiz a pergunta para mim, Karina, eu estava lá no hospital, né? E aí por isso que eu imaginei que eu ia morrer, né? Pelo diagnóstico que eu tive, que eu ia definhar, né, no meu cérebro. E aí eu falei, eu vou escrever, a vida não é do jeito que a gente quer. A vida não é do jeito que a gente quer, mas eu acho por isso que eu acredito na vida. Se eu tive bônus de tempo, e se eu estou aqui para contar história, se eu estou aqui, né, com os meus próprios pés, sustentando quem eu sou e podendo trazer tudo aquilo que eu estudei, né, Mariana? Porque eu perdi Uhum. a ordem alfabética. Então, assim, você imagina, eu estava no pós-doutorado e não sabia se A vinha antes de B. Quer dizer, é uma Foi coisa nesse momento surreal. que você teve essa inflamação cerebral? Você estava no pós-doutorado? Estava em 2014. 2014 eu estava no segundo ano do pós-doc, né, imaginando que eu já ia fechar, porque Caramba! imaginando também que a vida era do jeito que eu queria, né? Eu imaginava que eu não era uma pessoa que não tinha tempo para adoecer. E assim, essa cabeça que esse meu cérebro foi, né, o órgão mais potente para me fazer parar. E hoje, por isso que realmente eu falo de boca cheia. Eu ganhei bônus de tempo, né, para talvez passar essa esperança e compartilhar que se você está vivo, por mais desespero, e desespero eu aprendi com a doutora Marina Lemos, né, que é uma professora da minha pós, que desespero para o Viktor Frankl significa sofrimento sem sentido. Nenhum sofrimento você vai conseguir entender por que você está passando. Mas, se você transformar a pergunta de por que eu passo, isso é convite do Viktor Frankl, para o para que eu passo essa situação. Então, muitas vezes eu fiquei, né, muito brava por ter esse destino. É como se eu tivesse fadada a um destino de me tornar suicidologista. Né? E muitas vezes eu briguei com essa história. Falei, não, vou trabalhar com outra coisa. Quando eu publiquei o meu livro Suicídio e Gestalt Terapia, né, a pessoa que Uhum. eu dei, que era a coordenadora da universidade que eu lecionei, né, durante 12 anos, eu fui professora de psicologia, né, de uma universidade aqui de São Paulo, eu entreguei para a coordenadora, né, o livro, falando, ela olhou e falou assim, ai, mas Karina, não tinha um tema mais felizinho para você trabalhar? Meu E eu Deus! falei para ela, quem está longe julga, quem Gente! está perto compreende. Eu trouxe isso, porque ela nunca, né, teve, né, o interesse de se aproximar da minha história, de E a, quem eu era, e a relevância do né? tema, né? A quantidade de pessoas que você pode ajudar através desse, né? Felicidade é fácil de vender, né? Felicidade é muito fácil de vender. Agora, ajuda, cura, a preocupação, esse acolhimento, né? Como é raro de se ver. E tem uma coisa rara que eu achei bastante curiosa, que é um número, os homens cometem 4 vezes mais suicídio que as mulheres. Queria saber de você se esse número de fato ele precede, porque isso foi através de pesquisas, enfim, de órgãos extremamente renomados, mas se esse número precede ou se existe, se ele acontece porque os homens têm uma predisposição a ter mais doenças mentais ou transtornos mentais cerebrais que as mulheres, ou porque eles são mais vítimas, eles se sentem mais responsáveis quando eles estão desempregados ou quando eles estão impedidos de suprir ou de prover a família deles. Se tem alguma relação social da presença masculina ou se realmente, de fato, os homens acabam tendo mais transtornos mentais que levam eles a cometer suicídio. Olha só, uma das coisas que a gente precisa considerar, lembra sempre que cada caso é um caso, mas eu Claro. consigo entender, né, esses estudos que falam que os homens se matam, né, tem a morte consumada por suicídio, e também tem uma outra teoria que fala que as mulheres tentam mais o suicídio. Ou seja, vamos pensar que normalmente o homem, a gente tem ainda uma sociedade de que homem não chora, né? Homem não pode transbordar nas suas emoções.
E essa introjeção, essa mensagem que a gente vai comprando desde pequeno faz com que, né, ou a pessoa explode em adoecimento ou, né, implode em suicídio. Vamos pensar desse jeito. Sim. Além disso, os estudos falam que os homens, eles escolhem métodos letais mais agressivos. Então, assim, por isso que existem mais, né, números de suicídios consumados nos homens. Além disso, Eles então, são existe um certeiros, né? embotamento emocional, que a gente pode considerar, que não é uma prática de um homem poder desabafar, tanto nós mulheres, a gente é comunicativa, né? Porque isso é próprio do feminino. A gente tenta se comunicar mais fácil, né? Ou pelo menos de uma forma um pouco mais fluida do que um homem. Um homem tem que ainda ser muito forte. E aí, então, a gente precisa considerar isso. As mulheres, né, por sua vez, têm uma questão de vaidade. Então, as mulheres, elas não vão utilizar armas de fogo para colocar, né, para atirar na cabeça, você entende? Não dá então, nem acho que assim, a rir, gente tem mas que é uma considerar... situação, é uma loucura. Mas eu acho que é uma curiosidade para a gente começar a entender que, muitas vezes, aquilo que é criado, a gente tem que fazer uma forma de digerir o que está pronto. Porque, por isso que a gente não pode acreditar sempre que uma situação é causa da outra. Sim. A gente sempre tem que ampliar nosso escopo de compreensão, claro, né? Claro. Mas esses dados, eles são instigantes, né? Eles são curiosos. E, Karina, tem uma publicação do Wellbeing Trust, que é uma fundação americana de promoção à saúde mental. Segundo eles, a taxa de desemprego, o isolamento social, as incertezas da pós-pandemia, elas podem aumentar o número de casos de suicídio em até 150 mil nos próximos 10 anos. Como é que você avalia esse cenário cinzento, né, que essa pesquisa revelou? Eu achei interessante o nome do site, né? Se a gente fala Wellbeing Trust, né? Quer dizer, é uma crença e uma confiança de que a gente pode conquistar o bem-estar, né? Acho que é um cenário preocupante para a gente. Eu vislumbrei isso, não que eu tenha bola de cristal, mas eu imaginei que a gente, numa situação toda, a gente conhece as pessoas em situações de crise, primeiro, né? A maneira como a gente lida com o nosso sofrimento é a maneira como a gente é. Ou seja, eu gosto muito da assertiva do Sartre, que fala que o que importa não é aquilo que te acontece, mas aquilo que você faz com o que te acontece. Sendo assim, em março, eu lancei um convite que eu achei que eu não ia ter adesão nenhuma para o pessoal da primeira turma, primeiro, né, lá da pós-graduação em suicidologia, né, e depois eu trouxe a proposta para os meus professores lá, né, da pós-graduação. E aí eu falei assim, gente, eu tenho muito medo, primeiro, dos adoecimentos que vão acontecer, obviamente, porque a gente está lidando com uma crise, a gente está entrando num tempo de incertezas, a gente está lidando com um tempo de ameaças, e a gente tem que se preocupar no durante e pós. Tanto é que hoje a gente tem, e aí então eu fiz um convite para a gente fazer um trabalho chamado Programa Raise Somos Mudanças. E, felizmente, desde março, a gente está, né, fazendo ações, e ações que puderam acolher esses adoecimentos. Então, a gente tem desde práticas de reiki, oferta de reiki, até atendimentos psicológicos online, tudo gratuito. Precisava ser gratuito. Não é que eu sou uma psicóloga assistencialista, mas em momentos de crise, em momentos de desemprego, como, né, o Wellbeing Trust falou, né, quer dizer, as pessoas ficam inseguras e apavoradas. Então, a gente começou a fazer um trabalho em conjunto, porque, de novo, com suicídio não se trabalha sozinho, e eu tenho, felizmente, uma equipe enorme, tanto dos professores da pós-graduação em suicidologia, quanto a primeira turma. E aí, a coisa começou a crescer tanto em termos de ações, porque a gente começou a fazer atendimento a casais, né, dicas para os pais poderem trabalhar com os, né, ficar trabalhando e cuidando dos filhos, né, cursos de luto, cursos sobre morte,
né? Então, lives, rodas de conversa que eu faço com a Maria Júlia Kovacs, Nelly, né, Nucci e a Paula Calbianco, que a gente se chama de Quatro Mosqueteiras. São todas ações que a gente vai fazendo para dar um certo acolhimento, Mariana, né? E que hoje eu estou muito feliz, por exemplo, começou a ter a questão das máscaras e tinham lugares que não tinham grana, né? E aí a gente via, assim, gente vendendo uma máscara por R$ 20. Eu falei, gente, todo mundo desempregado. Aí eu sou costureira, né? Meia boca, mas eu sou. Eu falei, Você gente, fez quem várias puder para dar. costurar, Que eu máximo. fiz. Eu fiz máscaras, né? Porque se você falasse, psicóloga fazendo Muita máscara, gente. é isso. Isso é maravilhoso. Assim, essa corrente positiva que a gente viu na pandemia, teve muita coisa boa, né, que a gente acabou vendo também. Não só tanta coisa ruim, mas a solidariedade das pessoas, isso que você fez, e várias pessoas fizeram também, a quantidade de pessoas que fez máscara para doação, de campanhas de arrecadamento de alimentos, de doações, e assim, aí a gente começa a ver também um outro lado, né? Como é que as coisas acontecem para transformar outras coisas, né? Isso, transforma a dor. Então tem que ser um evento que seja transformador o suficiente. E uma das frases que eu criei durante essa pandemia: suportaremos a dor com atos de amor. Só assim que a gente vai conseguir união. Eu tenho muito espírito japonês, né? Dessa coisa de coletividade, de apreciar que eu não preciso ficar parecendo que as pessoas, empoderar as pessoas nas suas potencialidades. E é isso que eu trabalho, é assim que eu trabalho no manejo do comportamento suicida. Eu não fico não na onipotência e não fico na impotência, Mariana, mas eu trabalho com a potência. E potência significa fazer o que é possível. E aí, então, eu sempre enalteço. Você tem potência, porque você sabe se virar nos 30, fazendo uma de um programa, mas assim, você tem vários ajustamentos criativos que você tem que utilizar a tua potência vital. Cada um é bom em alguma coisa. Não é possível que a gente seja ruim em tudo, né? E aí, eu acho que o que você está falando, que assim, eu vi tantos atos de solidariedade, porque a gente conhece o ser humano em crise. Isso. Tá? Isso é uma das coisas que eu tenho mais fortemente, né? Porque a pessoa em carne viva, querendo, né, e tentando preservar a sua existência, é aquela que faz de tudo e um pouquinho mais para conseguir sobreviver. Maravilhoso. Karina, a campanha Acolha a Vida falou recentemente em incluir disciplinas sobre o combate ao suicídio e automutilação na grade curricular dos educadores. Na sua opinião, esse assunto já não deveria estar há muito tempo, não só na grade dos educadores, mas também nas escolas, como disciplina para os alunos, para as crianças entenderem, para as crianças aprenderem desde cedo e a gente conseguir, desde uma nova geração, já combater esses números, já reduzi-los? Então, essa sempre foi meu sonho de consumo, né, Mariana? Quando eu publiquei o livro em 2005, né, falando sobre o incentivo das lides acadêmicas, então eu me tornei professora universitária para chegar na universidade para falar sobre isso, né? E aí, em 2005, né, eu publico o primeiro livro e eu tive 3 recusas editoriais. Então, para você ver como é o tabu, né, foi acontecendo, e o caminho sempre foi esse, de incentivar as lides acadêmicas, e principalmente, né, eu não sugeriria a gente falar sobre suicídio somente. Eu acho que a gente tem que fazer sempre um trabalho, né, psicossocial e de desenvolvimento, né, humano, para a gente conseguir ajudar as pessoas a lidarem com vulnerabilidades. E aí eu acho sim que a gente tem que, desde pequenininho, né, essas matérias inclusas, né, nessa grade curricular, para que a gente possa falar, lidar com emoções. E se a gente vai aprendendo a lidar com emoções, principalmente quando a vida não é do jeito que a gente quer, por exemplo, o que eu vejo de mais benéfico nessa pandemia é que os nossos filhos, pelo menos eu tenho 2, né, mas assim, os nossos jovens, eles tiveram que se virar para lidar com o tédio. Isso é muito legal, né? Para lidar com a frustração. Quer dizer, então foi muito melhor em termos de conteúdo, a gente fala, nossa, perdeu o ano, mas, né, o que a gente teve de laboratório, de lidar com conflitos, sabe? Teve muita briga dentro de casa. Lidar com a dor, porque né?
com a convivência, com tantas coisas que são importantes para o crescimento, né? Então deveria estar, mas eu acho que a gente está acordando, sabe? A minha esperança, Mariana, é que assim, até eu morrer, a gente tem uma pós-graduação em suicidologia, sabe? E é uma pós-graduação. Isso poderia estar, né, nas grades curriculares, mas eu vejo muitas escolas se preocupando com as habilidades socioemocionais. E isso, para mim, é uma grata satisfação observar que a gente não precisa ter uma pedagogia mais conteudista, mas a gente tem que fazer sempre um trabalho emocional, biopsicossocial, ou seja, tem que ter emoção aí, e a gente tem que trabalhar com os nossos jovens, nossas crianças, a lidar com frustração, né? Karina, como é que a gente lida com os sobreviventes do suicídio e a pós-venção? Olha, eu tenho me dedicado, porque assim, quando eu publiquei o primeiro livro, que foi em 2005, Suicídio Gestalt, foi no momento em que a minha mãe, eu tive um aborto espontâneo, e a minha mãe falou, você perdeu muito comigo, né? Eu falei, perdi. Ela falou, então, Karina, você tem, né, a minha parceria agora, então eu vou ajudar você a ser guardiã da vida, né? Então aí eu publiquei, consegui publicar, ela leu todo o livro, porque eu falo da minha experiência, né, dela tentando suicídio diversas vezes. E aí, ela fala, então, eu tô com você nessa parceria. Aí, quando mãe e pai aceitam o que a gente faz, eu consegui migrar, porque eu falei, mãe, eu me sinto muito solitária na prevenção do suicídio, eu não sei se eu vou conseguir um dia, né, trazer esse tema à tona, né, mas eu quero mudar, porque assim, sozinha eu não estou conseguindo fazer muita coisa, eu me sinto uma formiguinha. Então, eu vou mudar de tema de pesquisa, foco de pesquisa, e eu quero prestar o doutorado, né, com o tema de pesquisa, o processo de luto dos filhos das pessoas que se mataram, tá? E aí, então, eu vou, né, eu migrei tentando entrar no doutorado e fui aceita, felizmente, para ser orientada pela Maria Júlia Kovács, que é simplesmente uma sumidade nas questões da morte, ela traz e advoga muito, né, em relação à educação para a morte. Bom, enfim, fui não só afiliada pela Maria Júlia, né, pela Júlia, mas quando eu estava para defender o meu doutorado, estudando processo de luto, a minha mãe morre. E a minha mãe não morreu por suicídio. Mas toda essa história, quando ela se tornou minha parceira, eu pude, inclusive, ter um olhar diferenciado para as pessoas que sofreram por luto por suicídio. E aí, então, sempre foi a minha ideia. Eu falei assim, gente, será que os filhos de pessoas que se mataram têm a mesma ansiedade que eu tenho? Porque é isso, para mim, eu sempre fui muito rápida nas coisas. E ele, para mim, era uma questão de vida ou morte, sabe, Mariana? Então, assim, em situações de crise, eu tenho uma, né, possibilidade de me virar. É isso, né? Uhum. E aí, então, eu comecei a trabalhar e estudar em 2009, né, o suicídio, o luto por suicídio. E que tem a sua especificidade. E este caminho é um caminho que a gente chama de pós-venção. Ou seja, o que é uma pós-venção? Esse é um termo que derivou do pai da suicidologia moderna, que é o Edwin Shneidman, e que ele é ele é o autor básico dos meus estudos. E ele traz a proposta de fazer post-vention, que essa é o termo que ele traz. E post-vention significa a prevenção de gerações futuras, segundo ele. Então eu comecei a gostar, porque quando eu já estava no mestrado, eu comecei a entrar em contato com ele, né, principalmente no campo da prevenção do suicídio. E aí, quando, em 2009, eu entro no doutorado, já me aprofundando, querendo estudar as especificidades do luto por suicídio. E como que é que eu cuido destas pessoas? Nós, lá do Instituto Sede Sapiens, temos um núcleo de assistência social e temos, felizmente, desde o ano passado, um grupo de acolhimento ao luto por suicídio. Esse grupo se chama Transformador em Amor. Por quê? Porque uma das formas da gente trabalhar com a pós-venção é você dar espaços de acolhimento para aqueles que foram, né, impactados por um suicídio, porque é uma morte muito violenta, é uma morte que lança a gente numa impotência incrível, e assim, numa busca incessante de explicações. E gera culpa na família, né? Gera culpa.
muito. Culpa, vergonha, né? A sensação de que poderia ter feito algo diferente. E aí, então, a gente tem esse grupo, porque o meu trabalho tem sido, assim, agregar pessoas que se interessam pela temática e, muito mais, fazer esses espaços e proporcionar espaços de acolhimento. E você não precisa de muita coisa, não, sabe? É você criar o espaço para que essa dor possa ser acolhida. Quando a gente faz isso, a gente já está num caminho, tanto de prevenção quanto de pós-venção. Exatamente. Maravilhoso. Karina, está recebendo milhões de elogios. Eu acho que todo mundo, acho que essas 1.059 pessoas já passaram pelas suas mãos, conhecem o seu trabalho. É muito carinho, é bonito de ver. É bonito de ver. A gente tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu fico emocionada, minha gente. Muito obrigada. Porque para mim não importa a quantidade, mas assim, é muito emocionante quando a gente vê pessoas que podem acolher as minhas palavras, que me apoiam, que sabem da minha trajetória e sabe realmente que assim isso se tornou a minha missão. E aí, Mariana, eu escutando um programa chamado Rio, né, que é no Netflix, você pode assistir, uma das coisas mais bonitas que eu já vi é assim, né, que a doença significa, e o estado de remissão significa lembrar-se da missão. Esse documentário é maravilhoso. É lindo, é lindo. Vale a pena. Tá? É comum uma pessoa que passou por suicídio, na família também cometer o suicídio? Isso é assim, não é que é comum, mas aquele que foi impactado pelo suicídio de alguém se torna também parte de um grupo de vulnerabilidade. O que eu quero ressaltar, gente, é que o suicídio não corre pelas veias. E isso eu precisei acreditar, porque se a minha mãe tentava o suicídio, eu precisei ter uma crença de que não é contágio. O que acontece é que muitas pessoas, né, começam a aprender modalidades de enfrentamento. Se eu tenho alguém que eu conheço e que eu amava, que se matou, né, provavelmente, o primeiro momento em que eu me senti sem saída, né, e a gente começa a chamar isso de tunnel vision, que são uma visão em túnel, que, né, a solução para este problema, que é temporário, se torna o suicídio. Então, quando eu entendo que uma pessoa que eu amava saiu deste problema, se removendo da própria existência, né, eu começo é como se eu tivesse uma expansão, uma ampliação dessas modalidades de enfrentamento. Então, é o que eu ouvi de umas das depoentes do meu pós-doc. O pai dela se matou e ela falava assim: quando acontece um suicídio, ele abre as portas para a possibilidade também da gente sair por esta via. E eu achei tão forte isso, porque ela fala, tempos mais tarde, né? Ela fala assim: meu pai se matou e respingou o sangue em mim. E eu, até hoje, sou uma sobrevivente, porque, né, muitas sequelas ainda, né, de traumas, né? Porque a gente tem também, pode pensar num transtorno de estresse pós-traumático, né? Muitas situações que fazem com que a gente paralise na nossa vida e na nossa existência em decorrência também, né, desse suicídio, dessa pessoa que eu amava. Por isso que o trabalho de pós-venção, ele é muito importante para a gente, primeiro, né, disseminar essa ideia de que porque aconteceu um suicídio na família, vai acontecer o outro. Essa forma determinista que a gente também tem que se trabalhar, tem que tomar o cuidado, né, para a gente não ser reducionista também, mas modalidades de enfrentamento que se repetem. Karina, tem um comentário aqui que me chamou muita atenção, da Paty Amaral. Ela falou: minha mãe se suicidou e eu já tentei várias vezes. Você teria alguma coisa para falar para ela agora, nesse momento? Paty Amaral, né? Sim. Eu acho que a gente não tenta, né, o suicídio e pensa no suicídio porque a gente está bem. Pelo contrário, primeiro eu sinto muito por tudo que você está passando. Peço para que você possa procurar ajuda. Porque não significa que porque a tua mãe se matou, você também precisa ter o mesmo desfecho, tá? Eu sei que não é fácil, mas procura se ajudar procurando, né, alternativas de vida.
né? Tenta se lembrar, e todas as vezes que eu ouço alguém que fala que quer se matar, eu não trago uma abordagem de julgamento. E eu quero que você se sinta acolhida, Paty, no sentido de que vai cuidar do teu sofrimento. Uma das coisas mais importantes que eu acho, se eu falo assim, eu tive um machucado aqui no dedo, né? Eu não vou ficar nessa fazeção de ficar dando conselhos. Eu falo, olha para a sua dor, olha para a sua ferida, Paty, e não permita que ninguém possa te machucar mais, e nem você. Então, se dê alguma chance para você procurar uma luz, e uma luz de pessoas ou de lugares que você possa se sentir acolhida e pertencente. Então, olha, eu estou falando diretamente, né, com você, Paty, se dê uma chance. Se dê uma chance, porque não é possível que a gente que foi impactado pelo suicídio de alguém que a gente amou, e eu fico muito emocionada, que você também tenha o mesmo desfecho. Tá? Obrigada, Karina. Obrigada. Eu acho que se já resolveu o problema da Paty, se você já procurar ajuda ou se você ligar agora para um 188 e começar a sua ajuda nesse momento, eu acho que essa live já serviu pelo menos para isso. Eu te desejo toda sorte e é muito fácil procurar ajuda, a gente tem em vários lugares. E obrigada, Karina, por esse depoimento agora emocionante que você acabou de dar. Eu estou muito emocionada, Paty. Eu acho que quando isso acontece, é porque a gente tem que levar muito a sério a nossa vida. Às vezes a gente fica e é lançado em fragmentos que a gente fica muito desgostoso de desarmonias relacionais, de fragmentos. Isso acontece sim, sabe? Esses dias eu estava falando para uma cliente, ela falou, mas eu não queria sofrer. Eu falei, não, mas já faz parte do kit existencial. Ninguém mandou você nascer gente, né? Porque a gente precisa entender que a utopia que a gente fica procurando, né, é uma situação muito, né, normal. Não existe normal. O que existe, né, é essa capacidade da gente não se subestimar que a gente não é objeto, que a gente não é uma coisa. Isso quer dizer que é o dom de ser existência é a capacidade da gente se assumir, porque a gente se vai, né? E aí a gente vai deixar saudades pelo aquilo que a gente fez, pelas nossas ações, pela nossa existência singular. Então, isso que é muito bonito pensar, sabe? E aí, então, eu faço publicidade, sim, dessa singularidade, dessa existência, porque a gente é pleno de vida, né? Até que a morte nos separe, a gente tem condições, inclusive, de deixar legados e de deixar saudade, porque uma vida sem sentido, e muitas vezes a gente passa por fases sem sentido, mas a gente entender que uma felicidade com F maiúsculo não existe. Então a gente tem que lidar com os altos e baixos da vida. Né? Exatamente. Karina, tem algumas perguntas, várias delas falando sobre o suicídio entre idosos. Você já respondeu essa pergunta, então, gente, eu não vou fazê-la de novo, porque a gente já conversou sobre esse assunto. Eu queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo pela sua presença aqui hoje. O nosso tempo está esgotando. A gente poderia ficar mais uma hora, mais 2 horas conversando sobre o assunto. Foi extremamente enriquecedor. Te agradeço muito esse tempo e que a gente possa ter ajudado pessoas a pensarem, refletirem, a trocarem de ideia, a procurarem ajuda, a se renovarem, a entenderem que o sofrimento faz parte da vida de todo mundo, né? E a gente está aqui para enfrentar. Tá? Muito obrigada. E para enfrentar e para se proteger. Exatamente. Né? Exatamente. Muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. Só que eu recebi de elogios pré e durante a live em relação a você. É incrível. Muito obrigada mesmo, Karina. Parabéns pelo seu trabalho. Mariana, estou deixando essa live, né, muito emocionada e muito grata pela oportunidade da gente estar aqui. Primeiro, para eu te conhecer, né? E assim, o trabalho que você tem feito é muito bonito. Então, te agradeço, te admiro e te reverencio. A gente japonês gosta muito dessa palavra reverenciar. Eu te reverenciar quem reverencio. nos ajuda.
Reverencio muito. E gostaria de convidar você e convidar todo mundo também, gente, para a nossa live da semana que vem, que a gente volta a falar também sobre pandemia, mas a gente volta a falar sobre como a pandemia influenciou na arquitetura de interiores, de como é que a gente lida com os ambientes, como é que eles foram impactados pelo coronavírus. E nossa entrevistada é a arquiteta Paula Neder, famosérrima, extremamente conceituada, uma das maiores arquitetas do país. Muito obrigada, gente. A gente se vê semana que vem, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Obrigada, te reverencio. Te reverencio também. Tchau, Obrigada, tchau, gente. querida. Até. Beijo. Boa Beijo, vida para pessoal. vocês. Um brinde à vida. Um brinde.